o governo Donald Trump concedeu o green card ao ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro, que segue curtindo a vida adoidado nos Estados Unidos e sem dizer de onde vêm seus recursos. O documento permite que o ex-parlamentar condenado pela STF por coação no curso do processo fique em território americano tempo indeterminado, sem necessidade de autorizações especiais para trabalhar ou estudar, por exemplo, no país. A obtenção do visto de residência permanente requer um processo meticuloso, que pode se arrastar por anos. E aí, Reinaldo, você acha Olha, que não volta mais para o Brasil, Eduardo? se Deus quiser, não. Enfim, a não ser que. Na verdade, eu vislumbro num futuro assim, não muito distante. Acho que toda essa estirpe vai acabar. Nós vamos. Vai ser um presente, infelizmente, né? Um presente meio de grego, que nós vamos dar, numa referência ao cavalo de Troia, que nós vamos dar aos Estados Unidos. Acho que a família tenderá a ir para lá. Talvez o Brasil não esteja à altura de pessoas tão nobres, né? Insista-se, esse processo de concessão de green card é um processo demorado, é um processo lento, mesmo quando aquele que vai ganhar o benefício se mostra muito fiel aos Estados Unidos. Isso é claro que o Flávio tem, ele tem ali amigos na extrema-direita americana, entre os republicanos, né? E ele já é quase um deles, né? Tem uma vida magnífica nos Estados Unidos, vive como um milionário, né? Mora numa mansão espetacular, exibe sinais exteriores de riqueza lá fora, né? Então, sempre ali carrões, uma casa espetacular, é, toda hora na Disney com a família, a mulher aparece com bolsa Louis Vuitton, né? Que das duas uma, né, meu querido Leonardo? Ou elas são muito caras, incompatível com. Aliás, hoje eu nem sei incompatível com o quê, né? Porque qual é a renda desse cara? Vive do quê? Do que é que ele vive? Hã? Qual é a empresa? Qual é a consultoria? Qual é o negócio dele hoje? Né? Continua a ser financiado pelo pai aqui do Brasil, mas para ter aquela vida que ele está tendo lá, né? Então, assim, ou a bolsa Louis Vuitton é muito cara, ou ela é chinesa e baratinha, réplica, mas aí não ficaria bem, né, Leonardo? Porque, afinal de contas, eles que querem destruir a China junto com os Estados Unidos. Não sei se dá para destruir a China comprando bolsas falsas da Louis Vuitton. Né? Então, eu parto do princípio, inclusive, de que as bolsas são verdadeiras. Né? Mas, em sendo verdadeiras, é preciso que se diga como foram compradas. Né? É preciso. Essa seria para um homem público, né? Para uma família, é, dinheiro, exatamente. Né? Que esse senhor, junto com o irmão dele, são os dois que mais receberam dinheiro do Master, no caso, colocaram para o financiamento do tal filme, 62 milhões. Até agora não prestaram contas. Uma das possibilidades é que essa dinheirama toda tenha ajudado a financiar esta vida na Babesca, né? Que tem o irmão, que tem o Eduardo lá fora. Né? Vida na que tem o Eduardo lá fora e vida na Babesca que tem o Flávio aqui dentro. Porque uma mansão como essa em que o Flávio mora, em Brasília, isso não é, atenção, isso não é para qualquer um. Isso não é para qualquer um. Mesmo para, digamos, políticos brasileiros, dada a carreira dele, tá incompatível. Tem políticos com casões, assim, gente já mais rodada do que ele. Né? Então, e é coisa de mega empresário, que ele não é. Né? Então, é evidente essa subserviência toda, né? É, é evidente que essa subserviência toda está
Está custando, tá tendo compensação. Está tendo compensação. Né? Então, agora, Eduardo, né? A minha mulher está dizendo que uma hora eu troquei o Eduardo pelo Flávio. Então, Eduardo agora ganha o Green Card, e se num futuro próximo o Flávio, derrotado na eleição, também chega à conclusão de que o Brasil não está à altura dele. Né? E aí dizer, olha, nós tentamos vender a fazendola, nós tentamos passar tudo, e por enquanto não deu certo. Então, veja só, e é uma gente que não se intimida, né? Porque, eu diria, uma sabedoria convencional, né, Leonardo? Eu diria, olha, acho que não é um bom momento agora para sair esse green card, né? Porque tá todo mundo de olho na gente. A gente foi fazer aquela patetada, aquela patuscada lá fora, né? né? Eu fui com meu irmão, né, Eduardo? Fui com meu irmão lá para o Trump e oferecemos tudo para o Trump. Meu irmão foi à audiência da USTR, do Escritório de Representação Comercial dos Estados Unidos. Não combateu as tarifas, até justificou. Né? Mais uma vez se ofereceu para ficar de joelhos para o Trump. Vamos esperar um pouquinho? Mas não. Né? Na verdade, o Eduardo exibe com orgulho essa condição. É como se ele tivesse sido aprovado num teste muito rigoroso. Né? Ele quer ser americano, ele é o cara que chama os Estados Unidos de pátria da liberdade, se bem que outro dia ele estava meio bravinho, porque acho que parece que o Trump não está muito trumpista como ele quer. Ele gostaria que fosse mais trumpista. E ainda nós vamos ver hoje, né, que é a pátria da liberdade nem mesmo tem a liberdade de imprensa, nem mesmo gosta da liberdade de imprensa, que é no Brasil. Que é no Brasil. Né? Que é uma coisa que pouca gente sabe. Né? Mas ele está muito orgulhoso, porque ele se sente aprovado, ele se sente um americano. Parece a música, o poema do Paulo Leminski, que o Caetano musicou, né? Eles têm carro, eles têm grana, eles têm casa e a grama é bacana. De repente vendi meus filhos para uma família americana. Eles têm carro, eles têm grana, eles têm casa e a grama é bacana. Só assim eles podem voltar e comprar e pegar um sol em Copacabana. Assim, é a mentalidade daquele que acha que os Estados Unidos são um sonho de consumo, de quem acha que o Brasil está abaixo da sua condição moral, intelectual, etc. E ainda sobre o green card do Eduardo Bolsonaro, após a concessão desse visto permanente, o Eduardo Bolsonaro disse à coluna Igor Gadelha, aqui do Metrópolis, que se sente seguro nos Estados Unidos. O ex-deputado, que está em território americano desde fevereiro de 2025, acrescentou, abre aspas, só tenho a agradecer ao governo Trump pela consideração. Segui o processo, atendi os critérios e agora chegou o resultado. Eu vim para os Estados Unidos para passar apenas alguns dias e acabei tendo que me exilar aqui por conta da perseguição no Brasil. Sinto-me seguro, pois aqui os abusos do Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, não valem de nada, fecha aspas. A coluna de Bela Megali no jornal O Globo, Eduardo afirmou que a liberação do documento não foi um gesto político. O filho 03 de Jair Bolsonaro disse o seguinte, abre aspas, não vejo como um processo político, foi um processo burocrático que fiz daqui do Texas mesmo, não passou por Washington. Se fosse algum gesto nesse sentido, o governo Trump teria muitas outras oportunidades de fazê-lo, fecha aspas. Eduardo afirmou ainda que obteve o Green Card EB1A, um visto de residência permanente concedido a pessoas com habilidades extraordinárias em áreas específicas, considerado um dos caminhos mais rápidos para a aquisição do documento, abrindo aspas, de novo. O governo apresenta 10 requisitos e você precisa cumprir 3, não informam quais. Nós apresentamos vários artigos da imprensa internacional destacando o meu papel político, por exemplo. Está aí a fala do Eduardo, Reinaldo. Deve ser habilidade extraordinária para ficar de joelhos. Né? Habilidade extraordinária para tocar flauta. Né? Habilidade extraordinária para andar sobre 4 apoios. Qual a habilidade extraordinária?
Qual a habilidade extraordinária do Eduardo? E aí eu acho curioso que ele está dizendo assim, não foi político. Porque já caiu mal. Já caiu mal. Vem num momento muito ruim. Evidente. Né? Então, assim, aí ele percebeu isso e então saiu dizendo, não, para o Igor Gadelha, para a Bela Megali, não, isso não foi Trump, não tem a ver com Washington, não tem a ver... Só que o amiguinho dele, o Paulo Figueiredo, como sempre, o nepo velho da ditadura entrega. Né? O nepo velho da ditadura é aquele. O Flávio fica tentando construir a imagem de moderado, o nepo velho da ditadura vai e diz: mulher não sabe votar, especialmente as solteiras, não sei o quê, elas precisam casar com bons maridos conservadores para aprender a votar, e aí causa um terremoto. Né? Se tenta criar paz ali na direita, o nepo velho da ditadura fica provocando a Michelle e ele e outros, tem o racha que tem. E agora, enquanto o Eduardo tenta falar, olha, não foi uma operação envolvendo o governo americano, porque isso não pega bem, porque fica parecendo aquilo que é. Aliás, isso parece aquilo que é, uma paga. Já é um dinheirinho antecipado, já é um chorinho antecipado. Assim. Ó, caso vocês ganhem, já estou dando green card, caso vocês ganhem, vai ser a vida... Mas pelas 300 gerações futuras. Os bolsonaros ficarão aí, né? Aí vai o Figueiredo e entrega, bicho. Olha aí que coisa bonita. Vai, Figueiredo, entrega o coleguinha, entrega o amiguinho, vai. Reinaldo, quem também comentou esse caso do green card concedido a Eduardo Bolsonaro foi o blogueiro Paulo Figueiredo. Ele publicou a seguinte mensagem em suas redes sociais nesta segunda-feira, abre aspas, parabéns Eduardo Bolsonaro pela obtenção da residência permanente, o Green Card. Nos Estados Unidos, como indivíduo de habilidades extraordinárias, você merece. Aqui, na Terra dos Livres, você está protegido. Seguiremos juntos lutando para que o Brasil não tenha mais exilados, para que o nosso povo também se livre do jugo deste regime. Aproveito para registrar publicamente o agradecimento ao presidente Donald Trump e a todos da sua administração que tornaram isso uma possibilidade. Que venham mais novidades boas. Reinaldo. Pronto. Né? Então, o Eduardo negando que seja uma operação de natureza política e o Figueiredo entregando. Eu já comparei esses dois ao Pink e ao Cérebro, né? aquela dupla, né? Que tem dois ratos criados por modificação genética, tá um bem cabeçudo, né? Que é o Cérebro, chegado a grandes coisas mirabolantes e tal, e o Pink, que é um bobo alegre, né? Mas eles têm um plano que é dominar o mundo, né? E o Eduardo e o Paulo Figueiredo são o Pink e o Cérebro. E se você me perguntar, mas quem é Pink e quem é Cérebro? Eles vão trocando. Um dia troca aqui, troca ali, troca. Vão trocando o papel, mas o fato é, os dois têm um plano de dominar o mundo. E, às vezes, né, o Pink, meio idiota, atrapalha os planos do Cérebro. E, às vezes, o Cérebro, na sua ambição desmedida, também não ouve certas observações que tem o Pink. Então, são dois trapalhões, né? Dois trapalhões, mas que tentam se dar bem, claro. Né? Então, aí, Pink e o Cérebro, né? Um negando o que o outro diz, né? Porque, afinal de contas, é claro que essa história do Eduardo não caiu bem aqui. Né? Porque, nem na direita, viu? Nem na direita, porque enquanto alguns direitistas ficam aí, né, lutando, tal, se sentem grandes defensores do Brasil e tal. O Eduardo está lá fora, vivendo o seu vidão. Né? É muito impressionante isso. Né? Muito impressionante que essa gente consiga liderar alguma coisa. Mas o fato é que, sim. Né? E, evidentemente, as esquerdas caíram de porrada, porque é o mínimo que eu espero que se faça. Né? Porque nem precisa ser esquerdista para isso. Né? Basta ter um pouco de bom senso. E falando na esquerda, esse episódio do Green Card do Eduardo Bolsonaro também gerou manifestações nas esquerdas. O deputado Zeca Dirceu, do PT,
relacionou Eduardo ao tarifaço contra produtos brasileiros anunciado pelo governo de Trump na semana passada. O parlamentar petista escreveu em suas redes, abre aspas, olha aí quem está ganhando muito com o tarifaço, muito patriota, muito, fecha aspas. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, também se manifestou neste sentido, abrindo aspas, pelo jeito, o pagamento norte-americano pela traição é um green card, fecha aspas. Quem também reagiu foi a deputada Talíria Petroni, do PSOL. A parlamentar afirmou que o green card é o prêmio de quem se vende e tenta prejudicar o próprio país e acrescentou: que tremenda coincidência receber esse prêmio logo após ser condenado pelo STF a 4 anos e 2 meses de reclusão pelo crime de coação no curso do processo. Destroem o Brasil, atacam a justiça e, quando a conta dos seus crimes chega, ganham o direito de fugir e viver no luxo, bem longe das consequências. Essa foi a visão da esquerda sobre o Green Card, Reinaldo. Bom, e não precisa ser esquerdista para isso, né? Eles me acham um perigoso comunista, como se pode ver pela minha cara. Já fui comunista, já. Né? Trotskista, propriamente. Mas não sou mais. Agora, não precisa ser de esquerda. Precisa só defender os interesses nacionais. Que é o que essa gente não faz. Olha aqui, alguma dúvida sobre o que Eduardo pretendia nos Estados Unidos, ou Flávio? Não. No dia 3 de junho, eu estou avançando aí, atenção técnica, no dia 3 de junho, ele concedeu uma entrevista à TMC, né, antes de receber o Green Card, e ele contou o que foi que eles negociaram lá, ele, Eduardo, e o irmão Flávio, com o Trump. Vamos colocar o vídeo. Nós fizemos um pedido aos americanos para que qualquer tipo de tarifa, né, ou retaliação nesse sentido comercial, que ela demorasse, que ela esperasse pelo menos até a eleição desse ano. Porque se o Flávio Bolsonaro for eleito, teremos outra diretriz do governo federal. E esse foi o pedido que nós fizemos. Agora, os Estados Unidos, né, têm mecanismos muito semelhantes ao PIX, como, por exemplo, o ZEL, que é o PIX dos Estados Unidos, aqui é o ZEL. Então dá para você ir para uma mesa de negociação com os americanos com bons argumentos. Dá para você sentar, dá para negociar. Eles têm interesses onde as nossas economias se complementam, como, por exemplo, terras raras, né? Manganês, que os Estados Unidos importa 100% do manganês, e o Brasil é um grande produtor de manganês. Dá para a gente conversar e botar na mesa isso daí e tentar segurar um ímpeto de retaliação contra qualquer meio que a gente utiliza aqui de pagamento. Bom, tá posto aí, né? Tá posto aí. Tudo foi negociado, tudo foi oferecido e esse glorioso Eduardo já começa a obter os benefícios, né? Essa é a família Bolsonaro, essa é a família que diz ser formada por grandes patriotas, né? Que tipo de patriotismo é esse? Que entrega o país? Bom, isso é algo que só mesmo essa pleiade de homens notáveis é capaz de nos oferecer, né? É asqueroso.